Sexta-feira, 18 de julho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro com a Palavra de Jesus no Santo Evangelho. Que a misericórdia de Deus nos liberte de toda religiosidade vazia e nos conduza ao verdadeiro amor. Uma situação aparentemente simples se transforma numa das lições mais profundas sobre a natureza da fé. Jesus e seus discípulos fazem algo natural e humano, mas que desperta a indignação dos líderes religiosos. O que era para ser um dia sagrado havia se tornado uma prisão de regras impossíveis. Jesus aproveita este momento para ensinar algo revolucionário sobre o coração de Deus e sobre o que realmente importa na vida espiritual. O Evangelho de hoje nos confronta com uma pergunta fundamental. Nossa religiosidade aproxima as pessoas de Deus ou as afasta? Quando a tradição entra em conflito com a compaixão, o que deve prevalecer? Hoje ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Uma palavra sobre a verdadeira religiosidade e sobre a hierarquia dos valores cristãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, uma cena aparentemente simples revela um dos conflitos mais profundos da religião. Discípulos, com fome, colhem espigas no sábado, e os fariseus veem nisso uma violação grave da lei. Jesus vê uma oportunidade de ensinar sobre o coração de Deus. Os fariseus tinham transformado o sábado numa prisão de regras. O que Deus havia criado como dia de descanso e comunhão virou um labirinto de proibições impossíveis de cumprir. Era proibido colher, era proibido caminhar mais que certa distância, era proibido ajudar quem estava sofrendo. Jesus responde com uma frase revolucionária: Quero a misericórdia e não o sacrifício. Ele não está rejeitando as práticas religiosas, mas estabelecendo uma hierarquia de valores. Quando o ritual entra em conflito com o amor, quando a tradição se opõe à compaixão, o que deve prevalecer? Vivemos numa época onde ainda enfrentamos essa tensão. Quantas vezes nossa religiosidade se torna mais importante que nossa humanidade? Quantas vezes preferimos manter as formas certas a ter o coração certo? Isso me lembra de algo que presenciei. Numa missa, no momento do ofertório, vi muitas pessoas fazendo suas ofertas com devoção. Mas ao sair da igreja, esses mesmos fiéis passaram direto pelos moradores de rua que estavam na porta, sem olhar, sem ajudar. É como se conseguíssemos cumprir o ritual religioso perfeitamente, mas falhássemos em ver a necessidade humana que estava bem na nossa frente. Quantas vezes fazemos exatamente como os fariseus? Cumprimos as regras religiosas, mas perdemos de vista o coração de Deus? Quantas vezes condenamos os inocentes em nome da ortodoxia? Jesus usa o exemplo de Davi, que comeu os pães sagrados quando estava com fome. Davi violou a regra técnica, mas não violou o coração de Deus. Porque Deus entende nossas necessidades humanas e prioriza a misericórdia sobre o cumprimento mecânico das regras. Aqui está quem é maior do que o templo. Jesus está dizendo que Ele
é a medida de todas as coisas. Não são as regras que julgam Jesus, é Jesus que julga as regras. Não é a tradição que define Jesus, é Jesus que define o que vale na tradição. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. As práticas religiosas devem servir à vida, não a vida servir às práticas religiosas. Quando a religião oprime em vez de libertar, algo está errado. Isso mexe com a nossa zona de conforto religioso. É mais fácil seguir regras do que amar pessoas. É mais simples cumprir rituais do que ter compaixão. É mais cômodo condenar os diferentes do que tentar entendê-los. Os fariseus conheciam perfeitamente as Escrituras, mas não entendiam o coração de Deus. Sabiam todas as regras, mas não sabiam amar. Tinham toda a ortodoxia, mas não tinham misericórdia. E Jesus diz: vocês condenaram os inocentes. Quantas vezes nossa religiosidade condena os inocentes? Quando julgamos quem está divorciado, quando rejeitamos quem errou, quando excluímos quem é diferente, quando nossa fé se torna motivo de separação em vez de união. Jesus não está sendo permissivo, está sendo misericordioso. Não está dispensando a obediência, está colocando as coisas na ordem certa. Primeiro vem o amor, depois vem a formalidade. Primeiro vem a compaixão, depois vem a correção. O problema dos fariseus não era a falta de conhecimento, era a falta de compreensão. Sabiam as palavras, mas não entendiam o sentido. Decoraram os versículos, mas não captaram o espírito. Hoje, nossa fé está produzindo misericórdia ou condenação? Nosso zelo religioso está aproximando as pessoas de Deus ou as afastando? Nossas práticas de fé estão gerando vida ou morte espiritual? Quando alguém está com fome, a prioridade é alimentar. Quando alguém está sofrendo, a prioridade é ajudar. Quando alguém está perdido, a prioridade é acolher. As regras podem esperar, as pessoas não. Isso não é libertinagem, é liberdade cristã. Não é relativismo, é prioridade bíblica. Não é desprezo pela tradição, é fidelidade ao coração de Deus, porque Deus quer misericórdia, não sacrifício. Que nossa religiosidade seja canal de misericórdia, não de condenação. Que nossas práticas de fé produzam vida, não morte. Que nosso zelo religioso aproxime as pessoas de Ti, não as afaste. Que Jesus, que é Senhor do sábado, Senhor da tradição, Senhor de todas as nossas práticas religiosas, de onde Jesus é Senhor, a misericórdia prevalece sobre o sacrifício, o amor prevalece sobre a regra, a vida prevalece sobre a morte. Vamos então nos colocar diante daquele que é maior do que o templo, pedindo um coração misericordioso e uma fé que produz vida. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por nos ensinar que queres misericórdia e não sacrifício. Perdoa-nos se às vezes nossa religiosidade se torna mais importante que nossa humanidade. Liberta-nos de toda religião que oprime em vez de libertar, que condena em vez de perdoar, que afasta em vez de aproximar. Dá-nos um coração misericordioso que entende as necessidades humanas. Ajuda-nos a compreender que é Senhor do sábado, Senhor de todas as nossas tradições e práticas religiosas, que nada seja mais importante que o amor, nada seja mais sagrado que a compaixão. Quando nossa fé entrar em conflito com a misericórdia, que escolhamos a misericórdia. Quando nossas tradições se opuserem ao amor, que escolhamos o amor. Quando nossas práticas religiosas condenarem os inocentes, que mudemos as práticas. Que nossa religiosidade seja canal de vida, não de morte. Que nosso zelo religioso aproxime as pessoas de Ti, não as afaste. Que nossa fé produza frutos de misericórdia, perdão e compaixão. Ensina-nos a diferença entre conhecer as Escrituras e compreendê-las, entre saber as regras e viver no espírito da lei. Que sejamos ortodoxos na doutrina e misericordiosos na prática. Que nossa vida seja reflexo do Teu coração, que prefere a misericórdia ao sacrifício, o amor à regra,
a vida à morte. Amém. Que o Senhor Jesus, que é maior do que o templo e Senhor do sábado, te livre de toda religiosidade vazia e te conceda um coração misericordioso. Que Ele te ensine a priorizar o amor sobre as regras e a compaixão sobre a tradição. Que o Espírito Santo te guie para uma fé que produz vida. Que Maria, que guardava todas as coisas no coração, interceda por ti. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Jesus nos ensina hoje que Deus quer misericórdia e não sacrifício, que o amor deve prevalecer sobre as regras quando entram em conflito. Se esta reflexão tocou o seu coração, se você quer ter uma fé que produz misericórdia, deixe nos comentários: Senhor, liberta-me de toda religiosidade vazia. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa conhecer a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que a misericórdia de Cristo transforme sua religiosidade e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Cristo é tudo, fora dele nada.